Compartilhamento. Bom, oi, pastor. Conseguiu botar, pastor? Sim, tá para gravar, tá tudo certo. Tá gravando. Então beleza. Tudo certo. Então vamos lá, pessoal. Boa noite aí, bem-vindos a mais uma aula. Eu espero que essa aula seja, assim, dê mais ideias práticas mesmo para vocês. Como a gente tem falado, a partir de agora as aulas vão ter um pouco mais esse cunho prático, né? E a gente vai fazer um pouquinho de uma revisão, inclusive, antes da gente entrar na questão do testemunho, que a gente já chegou a comentar. E eu vou só vai ficar assim meio confuso aqui no compartilhamento, porque eu tô tendo que usar fotos, porque, enfim, deu um probleminha, mas deixa eu só colocar aqui no lugar certo para vocês. A gente hoje vai falar muito sobre a interação, né, com as pessoas, como a gente comentou nas outras aulas. Peraí. Vamos lá. A gente vem falando, inclusive, no estudo bíblico, né, sobre como que Jesus agia assim, com as pessoas, como que ele interagia. E, peraí, desculpa, pessoal, na verdade, antes dessa parte, a gente vai só relembrar aqui um slide que a gente viu, acho que lá na primeira ou segunda aula, que era sobre o que seria a preparação, né, para o testemunhar, para o ID, que a gente comentou. E aí a gente viu essa tríade, né, que seria a oração, a dependência do Espírito e a comunhão. E aí a gente comentou um pouquinho sobre isso, e é interessante, eu acho que vocês devem talvez fazer essa conexão, que com as passagens bíblicas que a gente foi lendo, dos Atos, as viagens missionárias de Paulo, as histórias que a gente foi encontrando, especialmente agora no Novo Testamento, como que isso vai ficando mais claro, né? A gente viu, por exemplo, lá a história de Filipe, né? Como que ele foi movido pelo Espírito a conversar com o eunuco, sobre Paulo narrando isso também, como que o Espírito movimentava a tomar certas atitudes. Então, acho que fica um pouquinho mais claro, né, essa questão da sensibilidade da atuação do Espírito Santo, do ouvir o Espírito e agir a partir daí. Sobre a oração, a gente chegou a comentar, né, lá nas primeiras aulas, sobre a gente falar com Deus, sobre as pessoas, antes de falar com as pessoas sobre Deus, né, então colocar diante de Deus mesmo esse desejo nosso da gente alcançar as pessoas, e relembrar mesmo, eu estava lembrando, né, que os grandes, assim, avivamentos da história, talvez, né, quando a gente vai perguntar as histórias para as pessoas, vocês que fundaram, por exemplo, a igreja aí, com certeza vocês têm muita história de oração para contar, né, como que vocês colocaram algo diante de Deus e como Deus foi abrindo as portas e como vocês foram ouvindo o Espírito e tomando decisões em cima disso. É sempre legal quando a gente ouve as histórias, né, de como a igreja surgiu, a igreja de Copacabana, as histórias que o Paulo conta e tudo. Então, a gente sempre vê como que a igreja, realmente a história da igreja no mundo, né, ela está fundada em cima disso, né, de muita oração, de muita dependência do Espírito e da comunhão, né, porque é justamente na igreja, nessa nossa conexão uns com os outros, nesse fortalecimento, nessa troca, nessa exortação mesmo também que a gente pode fazer uns aos outros, é que a gente consegue estar aí nessa preparação básica, digamos assim. E a gente até enfatizou, né? Não é ruim a gente se preparar mais do que isso, como a gente está fazendo aqui, pensar sobre outras questões, mas digamos que essa é a preparação básica, né? Que todo cristão, que todo mundo tem, que todo mundo já tem disponível para começar a testemunhar. E aí sim, a gente entra justamente nessa parte da interação. Peraí. A gente comentou, teve uma escola bíblica, né, que a gente comentou aí como que Jesus falava com as pessoas, né, e aí o pastor foi falando, nossa, Jesus fazia isso, fazia aquilo,
se é que a gente pode falar de algum modelo, né? Se é que a gente pode, assim, tentar colocar numa certa ordem essa interação de Jesus, a gente tem esses pontos que a gente já comentou, né? Sobre a aproximação que Jesus tinha das pessoas. Então, ele estava à mesa, comendo, bebendo com as pessoas, ele recebia, ele ia até as pessoas, ele pregava diretamente, ele curava. Então, enfim, ele sempre estava disponível, tanto, digamos assim, entre aspas, mais passivamente, recebendo talvez aqueles que viessem até ele, mas também de uma forma bastante ativa, né? Em todo o seu ministério a gente vê essa aproximação muito grande das pessoas, e por isso, inclusive, ele era muito julgado, né? Ele foi julgado de várias formas por andar com todo tipo de gente. Então, esse é um detalhe muito interessante, né, para a gente pensar. E até nesse segundo ponto, né, que é justamente essa abertura a todo tipo de pessoa, o quanto que é difícil essas duas coisinhas, assim, né? Como que já é difícil só pensar em se aproximar e estar aberto a todo tipo de pessoa. A gente também falou sobre escutar, né? Então a gente falou sobre fazer mais perguntas e ouvir, né? Justamente, quem sabe, talvez especialmente para o nosso tempo, em que a gente poderia dizer que a gente já passou por uma fase em que a igreja foi muito ativa, né, digamos, na pregação, em que a gente até criou, de certa forma, no imaginário das pessoas que o que a igreja faz é falar bastante, né? Então, falar sobre o que acredita, pregar sobre o evangelho, enfim. Mas talvez a dificuldade que a gente encontra hoje nessa comunicação, esses dois pontos da escuta e da pergunta sejam muito importantes, né? Da gente realmente se colocar, talvez, numa posição de humildade mesmo, né? De pensar, nossa, as pessoas estão com muita dificuldade de abrir as portas para a gente poder falar. Então, talvez a gente precise muito mais hoje escutar realmente e perguntar mais. E até coloquei aí, né, que Jesus ele fazia perguntas para aguçar o diálogo, assim, e, enfim, suscitar questões que fossem interessantes. Se a gente lembra de como ele fazia surgir os assuntos, sei lá, na conversa com Nicodemos, na conversa com a mulher samaritana, na conversa com os próprios religiosos, naquela cena da mulher adúltera, né? Ele fazia alguns questionamentos. Então parecia que ele jogava, né, algumas coisas para ver justamente qual seria a reação da outra pessoa, para deixar com que a outra pessoa expusesse aquilo que ela acreditava, ou até para mudar o destino das coisas, como aconteceu no caso da mulher adúltera, né? E por fim, também, obviamente, ele testemunhava, né, sobre o reino, sobre ele mesmo, no caso. Então a gente vê muitas vezes ele se referindo ao Pai, contando muitas histórias sobre o reino de Deus, por exemplo, através das parábolas, mas obviamente ele estava falando dele mesmo, né? Era sobre ele, o próprio ministério. Então, a grande diferença, eu diria, nessa interação que a gente observa entre Jesus e as pessoas, é que na hora do testemunho, a gente não vai falar da gente mesmo, né? A gente vai falar sobre ele, né? Sobre Jesus, sobre o reino de Deus. Mas eu acho que seria alguns pontos interessantes para a gente pensar. Eu diria que são pontos em que eu acho que a gente pode pensar um pouco mais sobre isso, porque, pessoal, se eu tivesse que hierarquizar o que vem depois, que seria justamente a parte do testemunhar mais diretamente, eu diria assim, se eu tivesse que botar em porcentagem, né, em chance de acontecer, eu diria que talvez a gente fique aí, né, nessa situação aí, que talvez seja de início, né, na aproximação, na abertura, na escuta, na pergunta, eu diria que talvez seja 80% da, das chances que a gente vai ter, porque para a gente se aproximar, para a gente se abrir, para a gente escutar, para a gente perguntar, já é um esforço tão grande, muitas vezes. E eu não digo isso no sentido da gente se acomodar, né? Mas no sentido de pensar que, caramba, talvez assim, eu sinta tanta dificuldade de me aproximar, tanta dificuldade de me abrir, de escutar realmente, genuinamente as pessoas, sem querer já falar alguma coisa em cima, sem querer já planejar uma resposta para dar, que na hora do testemunhar, assim, talvez a gente, de todas as conversas que
de todas as conversas que a gente tenha com as pessoas, talvez 20% de chance a gente vai ter de chegar ali no testemunho final, de compartilhar nossa história de vida, de contar sobre as boas novas, assim, diretamente com todas as letras. Eu tô fazendo um chute aqui, né? Não sei. Não sei se estou sendo muito pessimista ou muito otimista, vocês me digam depois. Mas eu queria apresentar primeiro essa interação que a gente tem observado ao longo desse estudo. E queria saber se vocês têm alguma pergunta até aqui, se está tudo certo, se entenderam essa parte. Tudo ok para mim. Tudo ok? Tudo ok, Carol. Pode acontecer de nós termos convidados novos aqui no grupo, entrando pela primeira vez. Se está alguém pela primeira vez, é muito bem-vindo. A gente está tendo essa aula sobre testemunho pessoal. E eu estou aqui coordenando quem está entrando, Carol, e até nos grupos ali, o pessoal que está pedindo o link e tal, tá bom? Beleza, tranquilo. Vai tocando então, aí. Deixa eu passar aqui para o próximo. Eu diria para vocês, eu fiz esse projetinho aqui, desculpa que essa imagem vai ficar na frente, vou tentar passar aqui, vou mudar ela de lugar. Eu diria para vocês, assim, que a vida real, né, dessa interação com as pessoas, dessa tentativa de compartilhar o evangelho, de testemunhar, ela é mais ou menos parecida com essa imagenzinha, que a gente diria que é totalmente não linear, né, como vocês estão vendo. Em algum momento a gente vai conseguir se abrir para conversar com uma pessoa completamente diferente da gente, para conseguir se aproximar. Mas aí, de repente, na hora de escutar, a gente já não vai conseguir tão bem, e aí a gente vai perceber que precisa de alguma forma desenvolver isso, pedir a Deus para ajudar a gente. Daí, de repente, a gente caminha mais um pouco, consegue ouvir, consegue fazer umas perguntas, ouvir mais ali as pessoas. Enfim, até que chega ali, né, no finalzinho, que a gente vê aqui, que seria justamente como que a gente conta a nossa história, nosso testemunho de vida, como que a gente compartilha o evangelho. É um longo caminho, um caminho não linear, um caminho difícil. E como eu falei para vocês, muitas vezes a gente vai morrer aí, em alguns desses passos a gente vai tentar falar alguma coisa, a gente vai tentar escutar, a gente vai tentar melhorar nessa ponte que a gente cria com as pessoas, em se importar realmente com o ser humano ali do outro lado que a gente está falando. E quem sabe um dia a gente consegue ele chegar num momento na intimidade com essa pessoa para poder testemunhar e compartilhar de fato o evangelho. Eu estou falando desse caminho aqui como se fosse, pessoal, um caminho mais longo no sentido de alguém que a gente conhece e a gente vai trilhando mesmo, né, essa trajetória. É claro que existe o evangelismo de iniciativa, né, que a gente chama, que é esse em que a gente vai tomar a iniciativa de compartilhar Cristo com as pessoas, seja através de um folheto, de um outro método, né, uma iniciativa assim, com alguém que a gente não conhece. E a igreja durante muitos anos atuou dessa forma. E não digo que isso está eliminado, que isso não existe mais. Mas a gente sabe que hoje em dia é muito mais difícil, né? A recepção desse tipo de evangelismo, que a gente simplesmente chega numa pessoa aleatoriamente na rua e começa a tentar falar alguma coisa. Eu realmente acredito que para os nossos momentos de hoje, da cidade, cosmopolita, em que as pessoas não têm tempo, não se importam, já rechaçam com muita avidez, assim, qualquer coisa sobre Deus, sobre o Evangelho, ou esses métodos tradicionais, né, que a gente já conhece de compartilhar o Evangelho. Eu realmente acredito que esse caminho aí, que não é muito linear, que não é muito fácil, é o caminho em que a gente constrói relacionamentos com as pessoas e consegue encontrar de fato assim um lugar, né, para apresentar Cristo para elas, para que elas vejam Cristo na nossa vida, enfim. Mais uma vez, não significa que o outro método está errado ou caducou, não, ele existe, continua acontecendo, mas eu acredito que se a gente pensa nos nossos relacionamentos, né, na nossa família, em pessoas que a gente quer alcançar, é mais ou menos assim, essa é a realidade. Até coloquei aqui vida real, né? Porque essa é a vida real, não é uma vida fácil, então não tem linearidade mesmo. Mas só para a gente saber, né? Que a gente possa ir avaliando, né? Quem sabe, em que passos a gente está, em que
que habilidade que é mais difícil para a gente, o que talvez a gente precise entregar mais para Deus e pedir ajuda para a gente conseguir avançar, né? Então, deixa eu só ver aqui. Eu queria dar uns exemplos para vocês, inclusive, sobre isso, pessoal, sobre a questão das perguntas que a gente falou muito na semana passada. Eu vou até sair aqui um pouquinho para não ficar... Para não ficar muito tempo aqui. Vocês conseguem... Eu parei de compartilhar a tela, vocês estão me vendo ou não? Não. Não sei o que eu fiz aqui agora. Para a apresentação. Vamos lá. Depois eu volto. Agora sim. Eu queria só que a gente pensasse um pouquinho nessas perguntas. Às vezes a gente quer avançar muito, né, para a parte do testemunho. Assim. A gente acha muito importante saber falar. A gente acha muito importante saber compartilhar. A gente vai chegar lá. Só que essa parte das perguntas, que se a gente pudesse colocar numa ordem hierárquica, né, elas viriam antes, né? Esse nosso contato com as pessoas, esse nosso escutar, esse nosso ouvir vem antes. Eu queria que a gente refletisse um pouquinho mais sobre essa parte, que é a parte que eu chutei para vocês, que seria onde a gente ficaria os 80% das vezes, com dificuldade de avançar. Eu queria que a gente pensasse o seguinte, né? Quase qualquer assunto que a gente pense da nossa realidade hoje, né? Vamos pensar em assuntos comuns que a gente tem com as pessoas. Você pode pensar aí no seu círculo de amigos. Vamos pensar aí, né? De repente, política, religião, estilo de vida, vida saudável, bem-estar, sei lá, notícias, enfim, muitas coisas, né? Que a gente conversa com as pessoas. E tem muitos assuntos que são, assim, dividem, né, as pessoas têm aquela coisa de serem inimigas, não, quem é isso, não concorda com quem é aquilo, e aí não consegue conversar. E quase qualquer coisa que faz muito, muito barulho, no sentido assim, que mais aparece, seja para a mídia, seja para a internet, enfim, as coisas que fazem mais barulho, eu diria que elas quase nunca representam aquela coisa, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gente perguntasse para pessoas aleatórias ou conhecidos nossos, o que as pessoas pensam sobre os cristãos, sobre o cristianismo, e a gente ouvisse, né, o que elas dizem, e vocês sabem com certeza de conhecidos que vocês têm. Essas pessoas costumam pensar coisas horríveis, né? Coisas às vezes que não condizem com a realidade nossa, com a minha realidade, com a sua realidade, talvez com a realidade de alguns, mas não de todos os cristãos, né? Só que essas coisas que talvez a gente ache que sobressaem para todo mundo, né? Que faz barulho, que de repente sai na mídia, não é aquilo que realmente é o cristianismo. Acho que vocês concordam comigo, não é. Então a gente entende que o que as pessoas acham de Cristo ou acham do cristianismo não é verdade. Elas ainda não conheceram tão bem, não entraram em contato com a informação correta, não entraram em contato com uma pessoa legal para explicar aquilo para elas. Acho que vocês concordam comigo sobre isso. Só que eu queria que a gente pensasse por essa mesma lógica, só que pra gente, e a gente com as pessoas. Porque às vezes a gente acha que a gente está muito aberto, assim, e não necessariamente, né? Se a gente pensa, por exemplo, vamos pensar aí sobre outras religiões também, sobre o Islã, sobre o budismo, sobre, sei lá, religiões de matriz africana. Pensa aí na sua cabeça o que são as primeiras coisas que vêm sobre essas religiões, né? Você talvez tenha algum amigo, né, de outra religião, de outra crença, alguma coisa assim. E eu fico pensando, né, será que alguma vez a gente chegou para esse amigo e falou assim, então, me explica como que é a sua religião, me explica isso aí que você acredita, eu ouvi que é isso daqui, é isso mesmo, né? Fico pensando se a gente já fez essa pergunta, será que a gente já colocou em xeque o que a gente acha sobre o outro, né? Porque a gente tem essas concepções super formadas às vezes. E tudo bem, a gente faz isso no automático, né? Mas será que a gente já colocou essas coisas em xeque para poder conseguir conversar
com a outra pessoa. E por que eu tô falando isso, assim? Porque isso é muito difícil, pessoal. Eu acho muito difícil. Eu luto com isso sempre, porque eu acho que essa é a grande barreira que a gente tem para conversar com qualquer pessoa. Porque a gente, muitas vezes, quer saber qual pergunta fazer para já poder dar uma resposta. Para já pensar assim, ah, não, se a pessoa me falar isso daqui, eu já sei que eu vou mandar essa resposta aqui para ela. Mas aí se ela... Né, a gente, muitas vezes, pensa nessa questão até da apologética, que a gente vai até ver um pouquinho mais para frente. Mas como que a gente faz já para responder? E hoje, especificamente, eu não vou falar aqui de perguntas prontas. Eu realmente prefiro enfatizar o debate nessa questão do quanto a gente está aberto para realmente ouvir as pessoas, assim, para realmente perguntar, para realmente escutar o que elas têm para dizer, para eu poder genuinamente aprender com ela o que ela tem para me dizer. E quem sabe, muito provavelmente, eu digo isso porque eu já vivi isso com algumas pessoas, elas falam, pô, mas e você, então? A sua religião é como? A sua crença é como? Porque você ouviu o outro, naturalmente o caminho é ele querer saber também de você. Mas eu queria realmente jogar isso para vocês, para que a gente pensasse, cara, eu já me aproximei muito dessa pessoa e realmente botei isso em xeque. Falei, cara, me explica aí. E eu vou dar um exemplo, né, que eu contei aqui para vocês naquela outra aula do meu amigo muçulmano, que eu fui na mesquita dele, né? Nossa, eu nunca tinha ido numa mesquita, eu pensava várias coisas bastante superficiais, por exemplo, sobre o islamismo, algumas coisas bastante preconceituosas antes de ter a amizade dele, de conhecer ele. E nessa troca que eu tive com ele, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que eu entendi muita coisa errada sobre a religião dele. Eu aprendi também coisas sobre a religião dele. Obviamente, isso não mudou nada a minha fé. Eu dormi. Mas eu pude ir na Obrigada, mesquita. Sinal. Você me chamou, tá bem dormindo. Eu Tá pude muito ir na quente. mesquita. Tá muito quente. Me deixa esperar um pouco. Tá. Acho que Vou tá. poder assustar assim. Ai, desculpa. Não, Tranquilo. tem nada pra fazer pra... Eu pude ir lá na mesquita dele e ver como que funciona aquele lugar. E eu ainda recebi materiais, depois que acabou o que seria, né, o culto lá deles, veio uma espécie de missionário, assim, lá da mesquita, e veio conversar comigo, me entregou materiais. Eu peguei materiais para ler em casa. Ele me emprestou o Alcorão, uma coisa que é raríssima para um muçulmano fazer. Ele me emprestou um Alcorão para eu consultar. E a gente trocou muitas ideias e eu consegui, com esse meu amigo, eu cheguei, digamos aí, no final desse trajeto, né? Eu compartilhei tudo que eu gostaria com ele e eu também ouvi muito de volta. Eu aprendi muita coisa. Então, deixa eu só compartilhar aqui de novo com vocês. Eu tô falando isso tudo justamente para que a gente pensasse sobre isso, né? Até que ponto a gente realmente está nessa postura de ouvir a outra pessoa. Deixa eu só colocar aqui. Bom, e aí eu coloquei aqui algumas sugestões, pessoal, sobre essa interação, que assim, eu coloquei a partir da minha perspectiva, né? Só que eu acho que isso aqui, gente, talvez esteja, sei lá, esteja em livros por aí sobre comunicação, sobre, sei lá, autoajuda, comunicação não violenta, enfim, coisas sobre relacionamento, porque isso aqui é uma coisa muito básica, né? Que a gente vê na Bíblia, que a gente vê Jesus fazendo, muitos servos fazendo, mas pra gente até hoje é muito difícil. Então, eu coloquei essas sugestões, né, sobre a gente perguntar sobre o outro mesmo, sobre a vida dele, sobre o que ele está falando com a gente. Vamos perguntar mais sobre essas coisas que ele está contando. Vamos ampliar mais, assim, como se a gente fosse, sei lá, jornalista, repórter. Vamos saber mais da vida dele, sobre o que ele acredita, sobre as suas motivações, sobre as suas dores. Vamos mais a fundo, vamos deixar ele falar mais. É muito legal quando a gente se identifica, né? Quando a gente reconhece o que tem de comum entre mim e o outro. A gente pode elogiar uma coisa que a gente tem muita dificuldade também. A gente pode elogiar o que tem de positivo nessa crença, nessa religião, nesse estilo de vida. Nossa, que interessante! Sua religião, vocês meditam? Ah, que legal! Como que é a meditação de vocês? Por exemplo, uma pessoa budista. Ah, poxa, na minha religião a gente também medita. É um pouquinho diferente, mas a gente também tem meditação. E aí a gente pode conversar sobre isso, né? Tô dando só um exemplo. Existem coisas em comum e existem. A gente não pode negar que em outras religiões existem coisas positivas também.
que a vida do outro, que pode ser muito diferente da minha, vai ter coisas legais. Eu posso, nossa, que interessante isso, como que é? Sobre mostrar vulnerabilidade, é muito importante também, pessoal. Isso faz com que a gente seja, inclusive, humilde, né? Quando a gente fala, nossa, eu não entendo nada sobre esse assunto. Por exemplo, uma pessoa que seja de uma religião de matriz africana. Caramba, eu não sei quase nada sobre isso. E aí, quando a pessoa me explica, nossa, quer dizer que os orixás não são demônios? Porque eu sempre via que eram demônios, mas como que você vê? Que são os orixás? Né? Então, para você, como você vivencia isso? Eu não entendo. Nossa, eu acho que eu entendia muita coisa diferente, igual eu entendia com o meu amigo lá muçulmano, né? Quando a gente reconhece isso, não tem como uma pessoa se fechar para você e achar que você é completamente arrogante, que ela não quer mais compartilhar nada da vida dela com você, porque ela já sabe que você vai falar mal, vai rechaçar, vai criticar. Não, você quer entender para poder ter espaço também para compartilhar. Quando a gente agradece por essa troca, poxa, que legal que você me explicou isso. Realmente reconhecer que isso agregou valor para sua vida, que você aprendeu alguma coisa. Que, enfim, de alguma forma isso te trouxe algo a mais que você não tinha. É muito importante de reconhecer isso, né? Que a gente ganha valor nessa relação, nessa conversa, nesse diálogo. E aí eu botei, né? Quando a gente consegue, né, vivenciar esses passos, muito provavelmente a gente vai conseguir avançar um pouquinho mais e a gente vai conseguir testemunhar também. Deixa eu ver aqui. E aí no testemunhar, hoje a gente não vai falar todo o testemunhar, né? A gente vai só até a parte em que a gente compartilha a nossa história com as pessoas, que é um pouquinho antes do evangelho em si completo, das boas novas. Mas se a gente avança, né, só para vocês saberem, a gente vai poder falar aquilo que a gente pensa, tanto sobre o que a pessoa acabou de compartilhar com a gente. Então, mesmo que existam diferenças, se a gente não ficar enfatizando o tempo inteiro só as diferenças, né, a gente vai poder falar com uma certa sensibilidade aquilo que a gente acredita. E eu botei ele aí pra gente evitar, né, esse imaginário do inimigo, do eu versus você, né, do agente versus eles, enfim, que é muito nocivo, assim, em todos os aspectos, todos, né, tudo hoje em dia é muito nesse imaginário do eu versus eles, né, então, se a gente conseguir evitar isso, isso ajuda muito na nossa comunicação. E o testemunho pessoal, que a gente vai ver daqui a pouco, como que a nossa história com Jesus constrói essas pontes, né, entre a gente e as pessoas. Como que é a sua história particular com Jesus? O que muda de você ter Jesus? Quais são suas vivências com ele? O que é diferente a partir do momento em que ele passou a fazer parte da sua vida? Como que isso se conecta com a vida de uma outra pessoa? Daqui a pouco eu vou poder contar um pouquinho do meu testemunho para vocês e vocês vão ver que o meu testemunho ele se encaixa com algumas pessoas muito bem. Com outras talvez não, mas com alguns tipos de pessoas ele vai se encaixar. E porque a gente é parecido, né? E aí, por fim, né, depois de todos esses passinhos, digamos, a gente talvez chegue no ponto em que a gente consiga ali compartilhar as boas novas de salvação de uma forma acessível, de uma forma mais completa, explicando as verdades de Deus, como a gente viu, por exemplo, hoje Paulo lá explicando para a igreja, né, aos romanos, enfim. E a gente pode, inclusive, iniciar aí depois disso, né, esse processo de edificação, que a gente convida essa pessoa para estudar a Bíblia, para ir para um pequeno grupo, para ir para a igreja, enfim. E aí, né, pessoal, a gente sabe que isso aí nossa, meu Deus, quantas pessoas a gente conseguiu chegar nesse ponto. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acharam disso tudo que eu falei até aqui, antes da gente entrar na questão do testemunho pessoal em si. Eu esqueci só de mostrar uma coisa para vocês, mas eu mostro daqui a pouco ali. Quantas pessoas já viram aquela imagenzinha do Conte-me mais sobre isso, né? Um meme que rola muito por aí. E aí eu separei dizendo que essa nossa interação, vocês estão vendo? Estão conseguindo ver, né? Sim. Sim, né?
Eu acho que vocês já devem ter visto esse meme por aí do Conte-me mais sobre isso, né? Eu só coloquei esse exemplo sobre isso tudo que a gente falou, né? Às vezes essa primeira imagenzinha aí, né? A galera costuma usar esse meme para coisas assim meio sarcásticas, né? Como, por exemplo, na primeira parte. Assaltar a geladeira, seu exercício, conte-me mais sobre a sua dieta. Então a gente às vezes pede para as pessoas contarem mais ou pergunta sobre as coisas para, digamos assim, já ser sarcástico, já criticar de alguma forma, né? É só uma brincadeira, só um exemplo mesmo. Mas eu diria que essa não seria a forma da gente fazer, né? Mas se a gente ficar só com conte-me mais sobre isso, eu acho que é ótimo, assim, esse exemplo. Só me conta mais sobre isso, né? Então, eu trouxe esse meme aqui só para quem conhece aí se lembrar. Acho que eu fechei aqui, peraí. Eu tô meio confuso aqui com esse negócio do celular. Mas peraí, vamos lá. Beleza. Aí eu queria saber o que vocês acharam até aqui sobre isso, sobre essa questão das perguntas, da interação, do diálogo. Se é muito difícil para vocês, se vocês acham que, nossa, você é muito tranquilo, se vocês têm exemplos. Fala aí, Paulo. Bem, a gente nessas encontros que nós estamos tendo, né? A gente sempre volta à questão das dificuldades, mas sempre olhando para os métodos que Jesus e o apóstolo Paulo utilizavam. Eu continuo com todas as minhas dificuldades, mas o que eu tenho feito, talvez indo já na linha que você fala dos testemunhos, das oportunidades, o que eu tenho conseguido fazer e tem sido, eu fico feliz. Eu tomo alguns sermões do pastor, às vezes eu peço até a Diane que faça essa edição, que pegue só o sermão, porque as pessoas não vão entender ou não vão ter paciência de assistir um culto, tá? Então, por isso que eu peço editar. E, surpreendentemente, a Diane me disse, não, isso tudo está no YouTube do pastor. Eu digo, opa, eu nem tinha. Ela disse, pô, você não tem o YouTube do seu pastor? Eu digo, eu tenho que fazer mais propaganda. Bom, mas o que eu quero pegar com isso é o seguinte, eu sei que talvez ultrapasse esses pontos, quando a gente, até o pastor falou esses dias dos métodos de pegar a apologética, não é? Ou do anúncio e o amar as pessoas. E aí, eu estou meio que titubeando no meio que eu estou vivendo. Em anunciar e amar as pessoas. Como é que eu estou amando as pessoas? Orando por elas. Muito, muito. Muito, muito. Às vezes eu peço assim, algumas que eu sei que são duras serviços, né? Eu digo assim, eu peço a Deus, Espírito Santo, Jesus, vocês têm que encontrá-la no caminho de Damasco. Não tem outro jeito. Se não for derrubando elas, eu não sei se haverá conversão. Bom, mas então, amar as pessoas e orar por elas incessantemente. Isso eu tenho feito porque eu amo essas pessoas e me preocupo com essas pessoas de amanhã não encontrá-las no reino dos céus. Bom, mas esses sermões, eu pego alguns só, não são todos, aqueles que eu percebo que tem uma relação, pretensão minha, um pouco mais de relação com a nossa existência. Então, um exemplo, eu peguei uma pessoa que o pastor conhece, que é de dura serviço, ela tem um outro conhecimento ela acha que essas questões todas, primeiro que as religiões todas são boas, ela já foi para a Índia, já foi não sei aonde, ela acredita no New Age, né, de que o mundo vai melhorar no momento em que a energia toda se coincide, em que as coisas prosperam, que o mundo vai melhorar, quando eu digo o mundo vai piorar, né? Mandei para ela o sermão do pastor chamado O Timing de Jesus, tá? Porque tem também uma aplicação, ainda que a pessoa seja muito diversa, ela pode, vamos dizer assim, aplicar nas suas preleções, né? Usando Jesus nesse aspecto, né? Da prática de Jesus, o time de Jesus. Depois mandei o espinho da carne de Paulo, mostrando as dificuldades da nossa vida, né? Que nós temos. Não estamos falando do cristão, do cristianismo, das dificuldades da vida e como os cristãos, no caso Paulo, trata disso, né? Então, eu busco, nesses sermões do pastor,
aqueles que eu digo assim, aqui a pessoa pode, vamos dizer assim, aproveitar uma parte mais prática, não a questão do evangelho, da lei do evangelho, mas as coisas da vida, né? E eu coloquei para elas esse tempo, dizendo assim, envio esses sermões não para te... Porque eu já fiz errado, já tentei meio que jogar de goela abaixo, eu fiz um erro tremendo, muito grave, que até hoje eu ainda me penitencio, de quase que querer impor. Eu digo a ela, envio esse sermão não para te convencer ou converter. Eu estou tendo que voltar um pouco atrás, apenas porque são temas aplicáveis às nossas vidas, né? E ela me respondeu, obrigado, sempre escuto tudo o que você envia. Abraços. Então, ela não deixa de dizer, isso aí é bobagem, não vou assistir. Tudo, até pelo conceito dela de que tudo é bom, né? Ela escuta. Então, para mim, é um semear, é um caminhar, não é? Já que ela escuta, aí mandei nesse domingo do pastor que eu achei também muito próprio, né? Esse último do relativo ao maná no deserto, que novamente tem a ver, não é? Com prover a nossa vida, o caminhar no deserto, né? Então, de novo, são coisas que a gente tenta mostrar que nós temos mensagens boas, né? E que em algum momento espero em Deus que haja assim, poxa, é Jesus Cristo que está aí nisso, né? Então, isso. Mas, só para concluir, não quero alongar, esse último Maná do Deserto, como eu fiz nos outros, mas nesse, para dar um exemplo, eu mando mais ou menos para umas 20 pessoas, personalizadas. Eu digo, amigo, estou lhe mandando essa, eu chamo homilia, porque alguns acham que é homilia, para você refletir, porque entendo que são coisas da nossa vida. Outros eu mando assim, como você, dito católico, como você comunga dessas mesmas ideias e princípios, estou encaminhando para você, né? Interessante, para terminar agora mesmo, né? Eu mandei para um amigo meu que conheço há 40 anos. E ele se frustrou, o casamento ele foi abandonado logo no primeiro ano de casamento, ele se deprimiu, ele se radicou em Búzios, ele tem pousadas, é um advogado lá, entendeu? E há 40 anos. E eu mandei para ele dizendo, caro Zé, eu respeito muito e tenho muito cuidado em tratar desses temas com meus amigos, porque eu respeito a crença dos outros, eu disse a ele. Porém, estou lhe mandando para que você conheça o que eu estou fazendo, aonde eu estou participando, aonde eu lidero a congregação e mando a mensagem do meu pastor, né? Para que você conheça só. E ele, surpreendentemente, porque ele tem uma vida até meio desregrada, eu digo assim, eu não sei, até que o Zé vai até, de repente, não me responder, não é? E ele mandou, dizendo, Paulo, aqui, vou ler. Oi, Paulo. Consegui hoje assistir à homilia. Primeiro, parabéns pela sua liderança e dedicação à Igreja Luterana, dando seguimento ao seu aprendizado com seu pai. Quer dizer, coisas que eu nem sabia, eu nunca fazia ideia. Você veja como as pessoas conhecem a gente mais do que a gente imagina. Eu nem sabia que sabia que meu pai era pastor. Ele termina. Vê se consegue passar uns dias aqui na minha casa em Búzios. Conversaremos, entre os outros assuntos, sobre os diversos segmentos do cristianismo. Quer dizer, Olha, ele colocou o tema legal. para falarmos disso também, né? Não sei o que ele quer dizer com os segmentos do cristianismo. Talvez ele queira conhecer um pouco o que é que são os neopentecostais ou não são, ou o que é que ele acredita nisso tudo, mas eu peguei e fiquei feliz, quer dizer, eu tenho um método, né? Por enquanto, talvez o único, né? De chegar às pessoas com muito respeito, né? Mas aí eu já estou chegando com o evangelho para eles, né? Pedindo licença para dizer isso a eles. Então, eu trouxe isso tudo porque eu estou querendo seguir aqueles passos que você passou, entendeu, Carol?
Mas não os significa nem que é caminhos ali. naquela ordem, né? Mas eu vejo que também, né? Você também já comentou, depende das circunstâncias, né? Com quem Depende. você vai falar, se você vai logo, como foi também dito que a missionária fala, eu tenho que falar do plano de salvação de Jesus Cristo. Eu acho que tudo vai ser, como o pastor também respondeu, caso a caso. Eu acho que, Uhum. como também o nosso testemunho é caso a caso, o pastor esses dias falou para mim, quando a gente falava das pessoas da Zona Sul, ele falou: o melhor método é um a um, né? E a relação pessoal. Então, assim, eu estou trazendo isso, Carol, nesse contexto, né, de como a gente sistematiza esses testemunhos, a nossa missão, mas também, por outro lado, como é que nós vamos, né, encontrar, com a orientação de Deus e com a oração, né, Sim, oportunidades para a gente falar. sim. 80% não me responderam, então eu não sei o que eles fazem com Uhum. isso. Não sei se eles Sim. não escutam, ou se eles escutam e gostam, mas também não vão aplaudir, entendeu? Uhum. Mas só Sim. com esses dois exemplos eu vejo que as mensagens e a apresentação não os ofendem nem pedem para dizer não manda mais isso. Uhum. Uhum. Sim, muito legal, Paulo. Obrigada por compartilhar. E até esse último exemplo, né, que você falou, nossa, eu acho essa parte a mais incrível, de ele te convidar para ir na sua casa e, claro, né, se pudesse, a gente não tivesse no momento que a gente está, de pandemia e tudo, mas uma situação ideal, eu acho que se eu fosse você, eu vibraria com esse momento, de você poder ir na casa dele, Claro. a convite dele, né? E imagina quantas conversas vocês podem ter sobre muita coisa. E justamente, né, disso, de ouvir, nossa, por que será que ele quer saber, né, dessas diferenças? O que será exatamente que ele quer saber? Mas estamos sensíveis, né, à necessidade das pessoas. E justamente, talvez com esses outros 80%, é porque é isso, né? Quando a gente manda algo para alguém, a gente pode fazer isso, né? Não tem nada de errado em fazer isso. Mas é justamente esse movimento, digamos, mais ativo, né? Que a gente às vezes tem, né? De, eu vou mandar um versículo, eu vou mandar uma mensagem, eu vou, nananã, né? Eu vou falar alguma coisa aqui e ali. E se isso não é tão bom para alguma determinada pessoa, eu justamente acho que seriam esses passos atrás, né? Da gente Então, desenvolver mais esse relacionamento com a pessoa, de estar mais junto, de ter conversas cotidianas. Para quem sabe, né, em algum momento, quando você mandar isso ou falar mais diretamente, não fique esse silêncio absoluto, né? Talvez. eu concordo que talvez a gente, em algum momento, a gente erra, quer dizer, não acerta Uhum, sempre. Quer dizer, se tiveram boas respostas, algumas vezes alguém vai dizer, poxa, mas esse cara me manda isso, não pedi, não tô nessa, né, nessa vibe. Também há esse risco, né? Você ultrapassar um pouco ou ser inconveniente em algumas situações como essa. Isso é certo. Apesar de sim. eu tentar, assim, claro, é pretensão minha, mas de deixar um pouquinho, assim, personalidade a minha mensagem a ele. Eu estou fazendo Uhum, isso porque eu lembrei de você. Eu fiz isso uhum, porque eu achei que isso a gente pode falar. Mas, claro, uhum. sempre é um passo adiante que pode queimar também o filme. Sim, sim. E até essa sua amiga, né, que você falou que gosta de várias coisas e tudo, dá para você fazer muita pergunta para ela, né? Me conta então por que você acha isso tão interessante, mas não de uma forma, né, sarcástica, como a gente viu lá no, no meme, né? Conte-me mais então sobre isso que você acha tão interessante, que eu acho nada interessante. Não, né? Me conta mesmo, que eu queria saber por que que isso te atrai tanto, por que que isso parece fazer tanto sentido para você. É nisso que eu realmente tô pegando hoje, assim, porque eu acho que isso é para todos os nossos relacionamentos e até entre cristãos, né, pessoal? Esses dias eu lembrei, o Guto tá aqui, eu até falei com ele esses dias, eu mandei um recado no Instagram que o Guto publica umas coisas interessantes. Eu falei, nossa, amigo, obrigada por compartilhar essas coisas, porque às vezes eu nunca entraria em contato com alguns assuntos que você publica, que você coloca, eu nunca entraria em contato com essas coisas, assim, talvez por minha vontade própria. E o fato de você compartilhar, eu reflito muito, né, sobre questões que ele coloca ali, que eu talvez por conta própria não queria
sair assim do meu conforto e procurar sobre aquilo. E aí eu agradeci a ele nessa semana. Então, como que a gente pode aprender uns com os outros, né? Então, entre cristãos, entre não cristãos, eu estou enfatizando muito isso, né, pessoal? Porque acho que essa ponte aí é o grande lance para a gente conseguir ter relacionamentos mais produtivos, mais saudáveis e, inclusive, compartilhar mensagem. Carol, essa ênfase que você está dando de novo, que como Paulo já percebeu, tem se repetido em nossas conversas. Nós temos repetido e repetido, e abordamos de um lado e de outro, assim. Essas repetições, elas são boas, porque vão afirmando algo para a gente. E o Paulo é um grande exemplo aqui. O Paulo tem tido isso que ele está falando hoje, que ele já faz com uma naturalidade bem bacana, não era tão natural para ele há um tempo atrás, eu ouso dizer, né? Pelo que eu conheci ele quando eu cheguei aqui. Não que ele não fazia, ele fazia, mas ele fazia talvez numa outra abordagem, né? Agora ele está numa abordagem que é mais assim pensativa, é mais estratégica até, estratégica. E é amorosa também, porque é paciente e tal. E colaborativa, né? É colaborativa. Colaborar, né? Então, veja bem, o Paulo é um exemplo, mas tem mais exemplos. Então, assim, a gente está conversando. E a gente também está aprendendo. Você disse que você também está tendo que aprender. Eu também estou tendo que aprender. Então, assim, a repetição nos ajuda. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, Paulo, eu fico um pouco curioso, e Carol, o Guto que está aqui, a Márcia, sei lá, o Rafael, a Bárbara que entrou hoje com a gente, a Ana deve ter um monte de ou pergunta ou mesmo ideia, né? Especialmente essa situação, já que é caso a caso. Então, cada um tem sua abordagem também, o seu contexto, né? Antes de você continuar, Carol, eu sei que tem coisas boas também para vir, mas deixem aberto mais um tempinho para ver se mais alguém compartilha alguma coisa. Pessoal, digam aí, fiquem à vontade para compartilhar suas histórias, dificuldades e vitórias sobre esse assunto. Se for para, inclusive, falar aí, né, o que a gente tem dificuldade. Por exemplo, eu não sinto dificuldade nessa abertura, né, a todo tipo de gente, ou de repente me aproximar das pessoas, mas às vezes eu ainda tenho muita dificuldade realmente em escutar com esqueci a palavra aqui, genuinamente, né? Genuinamente escutar as pessoas e tá ali aberto, disposto, sem julgamento, né? Então, às vezes, eu quero muito estar nesse lugar de só observação para realmente receber delas e poder, num lugar também de amorosidade, compartilhar com elas, né? Fala, Márcia. Então, Carol, a maioria das minhas amigas são espíritas. E quando eu falo isso sobre salvação, não, Márcia, não tem salvação. A gente que vai evoluindo a cada reencarnação, entendeu? Então, com elas eu desisti, eu não estou mais falando, eu estou só pedindo a Deus que ajudem elas a enxergar de alguma forma Jesus. Agora, esse domingo eu tive uma pequena experiência. A minha professora de cerâmica escreveu que estava com um problema sério, grave, e aí não ia poder dar aula para a gente na segunda-feira. Isso foi no domingo. Aí ela falou, Márcia, eu estou desesperada, você pode imaginar. A filha dela de 17 anos pegou Covid e o marido acabou de fazer uma cirurgia para tirar um câncer. E eles moram num apartamento pequeno, então posso imaginar o desespero que ela estava. Aí eu escrevi assim, Gabi, tente conversar com Deus, ele vai de alguma forma te acalmar. Aí cheguei e fui assistir o culto, que eu ainda não tinha assistido. Aí na hora que eu terminei, nossa, que o sermão do Maná foi tão edificante para mim. Aí eu falei, quer saber? Eu vou mandar para Gabriela. Aí eu não sabia. O pessoal tá mandando sermão, né? Sermão. Vou ter que caprichar mais ainda para chegar. Porque era tudo que uma pessoa que está desesperada precisava ouvir. Aí eu não sabia, esqueci da história do YouTube. Aí eu falei assim, Gabi, aqui vai o culto de hoje da minha igreja, que muito tem me ajudado. Eu tô crescendo muito na fé e eu posso te falar que, inclusive, naqueles momentos que ela sabe que eu passei o ano passado de depressão, foi para mim maravilhoso. Espero que te ajude. Se não tiver paciência, vá direto ao 30º minuto, onde começa o sermão.
E aí ela falou, ok, obrigada. E nada mais disse. Então, eu também não vou ficar perguntando, leu, escutou, o que que achou, entendeu? Eu botei aquela sementinha, mas não tive retorno ainda. E tem sido assim. Tô com mais calma, sim. não tô indo com tanta sede ao pote, sabe? Sim, sim. E sobre as suas amigas espíritas, justamente eu acho que eu entendo esse sentimento do desisto, porque é muito difícil explicar isso para elas já têm uma crença. E tudo bem, né? A pessoa tem uma crença super formada, não é nosso, né? De, eu vou ter que convencer ela e eu tenho que encontrar formas. A questão toda é que eu sempre me pergunto nossa, mas a gente realmente perguntou, pô, me explica então, como que é esse processo de evolução aí que você acredita? Né? Como que é, então? Me explica, eu não entendi bem, porque para mim é assim, né, dessa forma. Então, o que tem de diferente aí nesse processo? Por que isso faz tanto sentido para você e tal? Qual é a sua base de informação, né? Então, tem algum livro sagrado, né, que vocês... De onde veio essa revelação e tal? Sim, já me Por encheram de isso, livro de Allan Kardec. tô... então, só estou enfatizando justamente, né, esses diálogos que a gente consegue ter com as pessoas eventualmente e não precisa parar de ter, né, no sentido de, não vamos conversar. Eventualmente, né, a gente pode ir lá e fazer mais alguma pergunta e tal, mas e fica tranquila mesmo, porque como você falou, né, você faz o que você pode, vai até onde dá, onde o espírito vai te mandando, você vai, então, enfim, tem mais alguém aqui, Paulo, fala aí. Eu também não sei se a Bárbara não queria falar, eu acho que ela só não colocou a mãozinha. A Bárbara é nova aqui na plataforma, né, Bárbara? Eu vi a Bárbara antes, assim, abrir a câmera dela. Não sei. É isso? Eu não vi. Mas. Deixar o Paulo falar primeiro, depois eu falo. Show de bola. Fala aí. Quer falar, Paulo? Enfim. Deixar o Paulo para depois, então. Fala aí, Bárbara. Depois a gente fala para ele. Eu queria... Não. Bárbara, fala primeiro, depois eu falo, já falo tanto. Dizer que eu estou adorando, gostei muito. O pastor Tardelli jogou no grupo dos jovens, né, do distrito, aí eu... E acho que a gente não está conseguindo te ouvir. Não estou ouvindo, não. Está falhando. Bárbara, tenta desligar a câmera. Tenta desligar a tua câmera, porque às vezes a internet melhora um pouquinho com a câmera desligada. Vai no áudio. Vamos tentar. Parece que sim. Acho que sim, vai lá. Estão me ouvindo agora? Sim. Será que se eu colocar o fone melhora? Melhorou, eu acho. É porque eu que não ouço você, estava na caixinha de som, mas aí eu não ouço. Depois, para ouvir, eu vou ligar de novo a caixinha. Então, eu queria só comentar uma experiência assim na faculdade, né? Para mim, eu estava dizendo que sempre foi muito fácil eu ser cristã, porque o meu convívio era com o pessoal da igreja. Assim, eu cresci sem parente aqui no Rio, né? Então, assim, os meus parentes era todo mundo da igreja, que eu chamo de tia, tio até hoje. Então, era muito fácil até eu entrar na faculdade, né? Que aí era uma outra realidade, completamente diferente. Conheci diversos tipos de religião por ali. Coloquei o fone, vê se melhora. Melhorou. Tá ótimo. Melhorou? Então. E aí eu tinha um trio, né, que sempre fazia trabalho junto, eu, uma amiga e um amigo. E aí essa minha amiga era católica, e esse meu amigo, ele é bruxo. E aí a gente conversando e falando das religiões e tal, e aí ele começou a se abrir comigo. E aí eu fui perguntando, falei, gente, o que é isso? Existe bruxo? Como é que é isso, né? Como é que funciona e tal? E aí ele foi explicando, né, como é que funcionava a religião dele e tal, não sei o quê. E aí ele falou assim no final, que eu fiquei com isso na cabeça, falou, Bárbara, eu gosto muito de conversar com você, porque você não julga a gente, você nunca julga, você sempre chega e fala assim, na minha religião, ou eu penso dessa forma. Aí ele até mencionou a minha amiga católica, né? Nossa amiga.
falou, não, porque fulana de tal sempre chega e fala, é assim, é assado. E você não, você sempre chega na humildade. Tipo assim, só mostrando o seu lado, né? Então, assim, às vezes a gente não consegue converter ou mudar, assim, né, a religião das pessoas, mas eu acho que, assim, a forma como a gente fala, se posiciona, né, a forma como a gente respeita a pessoa, independente da religião, com as suas histórias, vivências, experiências e escolhas, isso faz toda a diferença, né? Então, assim, sempre que eu tive algum evento, meu casamento, eles vieram, foram os primeiros a chegar, sentaram nos bancos da frente. Então, assim, respeitaram todo o processo, assim, culto, qualquer coisa que eu convidar. Teve o aniversário também da igreja de 50 anos, que foi no teatro, a gente fez festa o mês inteiro, eles participaram. Então, assim, é o tipo de coisa que eu sei que eles fizeram porque a gente tem essa intimidade, deixa à vontade. Então, assim, a gente vê que nem Jesus agradou todo mundo, né? Não conseguiu converter todo mundo, não vai ser a gente que vai conseguir. Isso é uma carga muito pesada que às vezes a gente quer carregar e não dá para carregar essa carga. Então, assim, a gente faz a nossa parte, fala e entrega para Deus, né? Igual o Paulo falou, a gente entrega para Deus e ele que faz isso, o Espírito Santo que converte, né? A gente só segue respeitando, conhecendo as pessoas, tentando fazer essa troca de experiência. E quem sentir no coração, né, com certeza vai vir e vai conversar com a gente, vai querer saber mais também, né? Então era isso que eu Muito tinha para legal. dizer. Obrigada, Bárbara. Bom exemplo pra gente. Muito legal. Fala aí, Paulo. Paulo. Não, passo para, acho que foi a Carol, né? É a Carol que tá aí, né? A Ana, desculpa. Pode falar, Ana, então. Depois eu passo pro Paulo. A Márcia, eu acho que levantou a mão antes de mim. Não, já falei. Márcia. Tá. Tá. Então, amo estar aqui com vocês, gente. Toda vez que eu venho, eu aprendo muito, né? E essa questão eu não vou ligar o meu vídeo porque a minha internet está péssima. Não sei nem se eu vou conseguir falar tudo que eu gostaria aqui, porque está caindo toda hora. Essa questão de falar com as pessoas, compartilhar a palavra, o evangelho. Apesar de eu ser missionária, eu tenho dificuldade, porque eu não sou uma pessoa extrovertida, né? Alguém que chega e vai falando com todo mundo. Mauro já não. Mauro chega, nunca te viu, já fala, olha a camisa do Flamengo da pessoa, já evangeliza em cima da camisa. Enfim, não é a minha realidade. Mas umas coisas que eu tenho visto, que Deus tem me mostrado, aprendido, é que às vezes a gente está no foco errado, né? A gente está com foco no resultado. E nós fomos chamados para ser semeadores, para semear, e não exatamente para colher os frutos. Então, às vezes a gente vê e pensa assim, eu não estou tendo resultado com os meus amigos, porque eu estou mandando as coisas para eles, eu estou falando, e eles não estão me dando nenhum retorno. Mas um rega, um semeia, um rega. Talvez quem vai colher vai ser um outro dali a anos, não necessariamente, mas a minha parte de semeadura foi importante no processo de conversão daquela pessoa, né? Então, talvez, pela semeadura, ela ia chegar aí, não ia poder ser recado. Eu não saberia se eu conseguiria pegar, porque o Anderson estava fazendo trabalho, estava trabalhando fora, e eu ia descer para fazer a aqui na área Acho que tem outra pessoa com o microfone ligado, né? 5 horas da tarde, e aí eu não consigo fazer a operação. Aqui é por ser um lugar popular. É a Márcia. E aí eu tô aqui. E aí ela pegou Márcia falou que... Foi. Foi te falando. Então, assim, a gente tem essa preocupação de achar que quando eu estou falando com alguém eu tenho que ver a conversão, mas isso não necessariamente vai acontecer.
Mas a minha parte de semeadura é tão importante quanto a parte daquele que vai colher. Então, eu não posso deixar de falar porque eu não tive resposta. Eu tenho que, se eu entendi da parte de Deus para fazer, eu tenho que obedecer. E o resultado, necessariamente, nem sempre vai ser naquele momento. E, às vezes, eu nem vou saber, né? Eu lembro de uma amiga que falou para mim que a mãe dela sempre orou pelos filhos e morreu sem ver os filhos convertidos. Mas quando eu conversei com essa pessoa, ela era já uma senhora. E ela falou, olha, todos os meus irmãos se converteram. E eu tenho certeza que fruto disso foi muito das orações da minha mãe. Mas ela não viu, mas ela também nunca deixou de orar por causa disso. Então, nem sempre a gente vai ver resultado, mas a nossa semeadura, o que a gente está lançando na vida daquela pessoa é muito importante. Para que lá na frente isso possa surtir resultado. E outra coisa é que nem sempre a nossa pregação vai ser por palavras, ou a gente vai falar o plano de salvação pessoa através de, olha, Jesus veio e tal. A nossa vida, muitas vezes, vai testemunhar esse evangelho. Né? O Paulo estava falando aí que ele não sabia que aquele homem lá, que é amigo dele, sabia que o pai dele tinha sido pastor. Semeadura. Sabia, ele prestou atenção. As pessoas andam conosco, observam, elas nos ouvem, elas nos veem, né, as nossas atitudes, como que a gente reage diante das situações, elas estão nos observando. E isso também é pregar o evangelho. Né? Então, a salvação no sentido da pessoa chegar lá e fazer o apelo e ela aceitar Jesus é parte disso, mas a gente prega sobre um evangelho e sobre um reino, né? Então, a nossa é muito, né? A gente prega, às vezes, sem usar exatamente o plano de salvação. E as pessoas, tanto é que, muitas vezes, quando a gente convive com as pessoas, a gente fala, parece que elas não estão dando ouvidos, não estão dando atenção, mas no dia que ela está no aperto, que ela passa dificuldade, ela vai procurar quem? O crente. Sim. Chato, é verdade. Que ela não dava ouvidos. Mas por quê? Porque a sua fala era coerente com o seu testemunho, e aí eles estão sendo evangelizados, sim. O evangelho está sendo transmitido, né? Através da nossa vida. Então, tudo isso faz parte do processo de evangelismo. Não somente o falar o plano de salvação. Às vezes eu falo o plano de salvação sem nem usar palavras, né? Eu mesmo me converti, o meu processo de conversão foi através de um amigo da escola. Então, durante 3 anos eu observei aquela pessoa falando, é diferente dos outros. O que ele tem de diferente? E aquilo me chamava a atenção, até que um dia essa pessoa me falou sobre o plano de salvação, me falou sobre Jesus, na verdade me convidou para ir num culto de jovens que ia ter na igreja dele. E foi uma coisa assim, foi Deus preparando no meu coração sem palavras, porque eu fui vendo 3 anos. Aí um dia ele falou, vai ter um culto de jovens lá, nem foi na igreja dele, foi numa outra igreja, vai ter um culto de jovens numa igreja aqui em Campos, você não quer ir comigo? Aí eu fui nessa igreja no sábado. No domingo, eu gostei tanto que no domingo eu fui visitar a igreja sozinha. E ali o pastor fez o apelo, eu me converti, não tinha ninguém amigo que me levou lá no domingo. Mas quem me convidou para o sábado? Alguém fez 3 anos ali de vida, né? Então, nem necessariamente não precisaria ter sido ele, aquele que ia me fazer o convite, mas aprova o Senhor que sim. Mas, então, eu acho que a gente não tem que focar no resultado, mas sim em fazer aquilo que o Paulo está fazendo, que é amar essas pessoas, orar por elas, porque enquanto a gente ora, Deus vai nos dando direção do que fazer. Eu senti que essa pregação deve mandar para fulano. Manda, né? E não importa se ele não vai responder. Deus mandou, Deus sabia por quê era para fazer. Então, essa pessoa, de alguma forma, vai ser semeada. Nós somos semeadores. Muito bom, Ana. Obrigada. Se a missionária falou, tá falado. Tá certo. O Paulo quer falar ainda?
O Paulo, ele perdeu a internet Tá. e tá para entrar novamente. Eu acho que dá para continuar, tá, Carol? Tá. Eu vou só fazer, então, uma ponte disso que a Ana falou. A Ana falou sobre um semear, outro colher, né? Esse papo aí, inclusive, olha que coincidência, ele foi tido justamente ali entre a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, enquanto os discípulos estavam, enquanto ela já estava saindo dali indo chamar as pessoas para viver quem era Jesus. E os discípulos estavam ali questionando ele porque ele estava falando com aquela mulher. Jesus falou essas coisas para eles, né? Foi falando, eu sou a verdadeira comida, lá, vocês querem, olhem, levantem os olhos, os campos estão brancos, um semeia, o outro colhe, como se fosse assim, vocês estão esperando sei lá o que, né, achando que as coisas vão demorar muito, mas está aí, né, são pouquinhas coisas, pequenos passos, assim, que a gente pode ir dando, né, que constroem essa missão de Deus aí para os seres humanos. E eu queria aproveitar justamente essa cena para falar com vocês sobre o testemunho pessoal, que é uma coisa que pode ser um pouco estranha, né, para algumas pessoas, porque no nosso imaginário geralmente evangélico, testemunho pessoal são aquelas pessoas que, sei lá, né, vão lá na frente de alguma igreja e começam a contar um caso muito mirabolante e muita vitória e tal, como que Deus transformou aquilo, enfim, não deixa de ser um testemunho, né? Mas esse testemunho pessoal, ele tem uma base bíblica, digamos, que a gente pega, por exemplo, nessa história da mulher samaritana. Deixa só eu ver se eu consigo, se por acaso vai rolar de eu mostrar aqui para vocês só um pedacinho aqui da história, não sei se vai ficar... vai. Aqui em João 4, que a gente tem esse trechinho da mulher samaritana, eu vou pular lá para o final da história. Vocês vão ver aqui no versículo 19, já tem uma fala dela quando ela percebe que Jesus é profeta, né? Então Jesus vai falando ali um monte de coisa com ela e ela vai se dando conta de quem ele é. Até que chega uma hora que ele vai falando muito mais coisas e ele fala assim, né? Jesus disse-lhe no versículo 26, olha aí, eu sou, eu que falo contigo, né? Ele fala ali antes que ele é o Messias. Porque essa aqui é uma outra versão, mas enfim, ele fala, eu que sou o Messias, eu que estou falando com você. Então ele, com todas as letras ali, depois de conversar algumas coisas com ela, de ter toda essa abertura com uma mulher que era, né, marginalizada, discriminada e tudo, ele se apresenta para ela, e por isso que os discípulos chegam para ele assim, tão impressionados porque ele estava conversando com aquela mulher. E aí, olha só o que acontece. Eu vou pular mais um pedaço. Aí. Enfim, eu não achei que a parte que ela fala que vai contar para a cidade toda. Ela sai, né, e vai contar para a cidade toda o que aconteceu. E olha que interessante, a fala dela ela vai para a cidade e fala o seguinte, está aqui no versículo 29. Venham, vejam que o homem que me disse tudo que eu tenho feito. Porventura ele não é o Cristo? Então veja bem, o testemunho dessa mulher não é quase nada. Não tem aqui, entre aspas, plano de salvação, é só assim, venham ver que esse homem aqui, ele sabe tudo da minha vida. Ele é o Messias. E ela traz um monte de pessoas com ela, né? E diz lá no final que todas essas pessoas conheceram a Jesus e realmente disseram, nossa, agora a gente realmente entende que esse é o Messias, e a gente vê, não só por causa do que ela falou, mas porque a gente está vendo. E diz que Jesus, desculpa pessoal, eu realmente não estou achando aqui exatamente, mas diz que Jesus ficou com eles ali 2 dias ainda, e eu fico imaginando todas as coisas que Jesus deve ter conversado com essas pessoas, né? Então, assim, percebam o quanto que essa mulher só foi e contou para eles a história dela com Jesus, o que Jesus fez. Que, assim, a gente só tem acesso a isso, né? Dela ter falado, olha só, ele sabe tudo que eu fiz. Só que a gente tem, por exemplo, o exemplo de Paulo, que eu não vou botar lá no trecho, mas a gente leu até na semana passada no nosso estudo. Paulo, quando ele é preso, né, algumas vezes, ele dá discursos imensos, assim, contando o testemunho dele, né, a história dele com Jesus, que cada um tem a sua história única.
E aí Paulo vai contar tudo aquilo. Eu sou judeu, e eu perseguia as pessoas, eu prendia porque eu achava isso. E aí, de repente, estava no caminho de Damasco, e veio o Senhor, e aquela história toda, que ele foi derrubado, que ele ficou cego, que o Senhor se apresentou para ele, mandou ele fazer isso, isso e aquilo. Até que ele chega no momento em que ele, de fato, compartilha, inclusive, aí o que a gente poderia dizer, né, de boas novas. Ele vai falando ali sobre a questão da justificação, dos pecados e do Messias. Mas, assim, Paulo, ele tem uma história com Jesus. Eu tenho uma história com Jesus e você tem outra história. E essas histórias, elas são muito interessantes porque elas justamente nos conectam com os outros seres humanos, porque, de certa forma, nós somos parecidos. Então, assim, eu não vou dizer aqui que, meu Deus, esse é um método super bíblico. Não, é um exemplo, são alguns exemplos que a gente encontra aqui de pessoas que usavam isso, seja com um discurso muito grande, elaborado, seja com apenas uma frase da história dessa pessoa com Jesus. Acho que não, a gente pode até pegar exemplos do Velho Testamento, que aí não vai ser Jesus, mas enfim, a história das pessoas com Deus e os detalhes disso. Por exemplo, o Paulo, muito frequentemente, ele comenta aqui com a gente, né, sobre coisas que ele aprendeu e vivenciou no luto, né, quando ele perdeu a sua esposa, e coisas que ele vivenciou com Deus. O meu testemunho pessoal, por exemplo, ele fala muito com, por exemplo, mulheres ou pessoas que tenham depressão, mulheres que viveram relacionamentos abusivos, pessoas que vivem uma religiosidade assim um pouco acomodada, enfim. Eu estou pensando aqui se eu realmente vou falar umas partes aqui do meu testemunho para vocês, mas eu posso até disponibilizar. Mas o desafio é a gente fazer esse exercício de elaborar, que até de certa forma como se fosse um exercício de autoconhecimento, de escrever o nosso testemunho. E a gente pode pegar uma ordem básica de antes, ápice, depois, sei lá, como foi exatamente, como você contaria a sua história com Jesus para as pessoas. Para quem nasceu num berço cristão, para quem é cristão desde sempre, você vai falar, mas como que eu vou contar isso? Eu não tenho a minha vida antes de Jesus, a minha vida depois de Jesus, eu sempre fui de Jesus, né? Eu sei que muita gente aqui, talvez, eu não tenho como contar isso. Mas beleza, como que é então para você contar, já que você desde sempre está num ambiente religioso, na igreja, desde sempre você ouviu falar de Jesus, quais foram os grandes momentos da sua vida em que você se deu conta de coisas, em que você de fato viu a sua fé ganhando raízes, em que você passou a entender coisas que às vezes você só ouvia falar, e que era assim uma mera prática religiosa para você? Quais foram os momentos de sofrimento, de dor, em que ali você teve momentos com Deus muito profundos ou muito difíceis, momentos que talvez você tenha sentido que você quase perdeu a sua fé, ou momentos de muita alegria, entende? Então, assim, esse exercício de elaborar o nosso testemunho, de escrever mesmo, e a gente pode tentar escrever aí em uma folha, 2 folhas. Essa aula, na verdade, é uma aula só, né, em que as pessoas ficam ali durante a aula tentando escrever seu testemunho pessoal, mas eu deixaria esse desafio para vocês. É muito interessante quando a gente senta para tentar escrever esse nosso testemunho, que muito provavelmente a gente não vai contar ele todo assim para as pessoas. Então, meu testemunho de vida é esse, tá? E aí a gente conta toda a história da nossa vida. Não, quando a gente escreve ele, quando a gente tem uma noção assim mais ampla de momentos cruciais da nossa vida com Jesus, a gente consegue pincelar esses momentos e inserir justamente nas nossas conversas com as pessoas, dependendo do assunto que esteja surgindo ali. Então, eu acho que eu vou contar só um pedacinho aqui para poder encerrar mesmo e deixar vocês falarem um pouco sobre isso, se essa ideia para vocês faz sentido ou não. Eu acho que eu não vou ler todo, porque é um pouco grande, eu deixo lá no grupo depois. Mas, enfim, eu tentei fazer o que seria um antes, um ápice, e o que é hoje, né, minha vida com Jesus. Mas eu conto, assim, o que seria o início da minha vida, né? O início de uma menina, de uma adolescente, que não via muito sentido na religião, né? Que ia para a igreja porque estava acostumada, porque os pais iam, mas que não entendia muita coisa, que
que ia, assim, por obrigação, porque também, imagina, eu não ia comprar briga com as pessoas que eu não queria ir para a igreja, né? Mas, assim, muita coisa não fazia sentido ali no que eu via na vida das pessoas, no que eu ouvia delas. Então, só quando eu tinha, e aí, ó, já tô pulando várias partes, né? Só quando eu tinha lá uns 18 anos, que eu tava na universidade mesmo, e aquilo, assim, era o centro da minha vida, porque aquilo era a coisa mais interessante que eu tava vivendo, assim, mais perto de qualquer outra coisa que eu tinha vivido. Como a igreja para mim não era tão interessante, a universidade passou a ser o centro, né? Só que foi justamente nesse período que a minha vida, digamos assim, interior estava uma completa falência, assim. Então, eu vivia um relacionamento abusivo que eu não conseguia sair. Eu estava me vendo ali já no início de um processo depressivo, que tudo perdia a graça para mim, já não tinha mais sentido em nada. E foi justamente nesse momento em que eu comecei a me lembrar de algumas coisas que eu ouvia na igreja, por mais que eu visse muitos defeitos ali naquele ambiente. E eu lembrei, como a Márcia falou, né, da amiga dela, eu lembrei que eu sabia que eu podia falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. Né? Então, eu estava nesse momento assim, que eu olhava para um lado e eu não via sentido nas coisas, na vida, em nada, mesmo naquilo que era mais interessante para mim. E por outro, eu lembrava de algumas coisas ali da igreja que faziam sentido, mas também via muitos problemas. Isso tudo me confundia demais, né? Me trazia muita perturbação. E de repente, um dia, num carro, trancada num carro, esperando minha mãe fazer umas compras, eu simplesmente falei ali, talvez a oração mais longa da minha vida, que deve ter durado aí mais de uma hora, e que eu fiquei conversando com Deus tudo que eu não conversava, talvez em muitos anos. E eu, enfim, pedi desculpas a Deus pela distância, eu falei para ele tudo que estava dentro do meu coração, tudo que estava dentro de mim. Eu tinha muita dificuldade de perceber o quanto Deus me amava, apesar de eu ouvir isso sempre, assim, porque eu achava que os meus defeitos eram muito grandes. Ficava assim, mas como que Deus vai me amar tanto assim, dessa forma, né? Eu tinha muita dificuldade de compreender, de vivenciar isso. E eu lembro que eu falei isso para ele, né? Eu falei, olha, você realmente me ama, assim, faz alguma coisa para eu realmente acreditar de verdade nisso, para vivenciar isso. E eu sempre cresci na igreja, pessoal. Fui batizada criança na igreja, cresci na igreja. E, assim, essa é a realidade de muitas pessoas, né? De ter confusão, de não entender, de não fazer sentido. E pedi, inclusive, por uma libertação, por uma coisa clara. Eu falei, eu não quero mais esse relacionamento, isso é um resultado de muita coisa ruim na minha vida. Me ajuda a finalizar isso. E Deus realmente me ajudou. No momento seguinte que eu vi um menino lá, que eu me relacionava na época, veio uma força do nada, eu consegui finalizar aquilo, e eu entendi que a partir daquele momento, eu ia viver uma coisa diferente com Deus, assim. E que eu precisava de outras pessoas, porque a gente sempre enfatiza isso, né, sobre a comunhão, que me ajudassem a caminhar direito, assim, que me ajudassem a caminhar bem. E foi justamente quando eu encontrei amigos, outras pessoas que me ajudaram a estudar a Bíblia de uma forma diferente do que eu estava acostumada. E aí a minha vida com Deus começou, né? Eu entendi, eu fui percebendo. E aí, nesse momento do meu testemunho, eu incluo detalhes de arrependimento, né? Perdão. Eu entendi que Deus me amava, apesar de qualquer defeito meu. E que eu precisava muito dele, que eu não era capaz, pelos meus esforços, pelas minhas, enfim, capacidades ou me conectar com ele, né? Mas que ele já estava na minha vida, né? Ele queria se comunicar comigo, ele queria transformar minha vida. Enfim, é muita coisa, né? E a partir daí eu comecei a crescer com Deus e aí eu posso dizer para as pessoas, né, dependendo da situação, como que eu, por exemplo, também vivencio a depressão de uma forma diferenciada por eu ter Deus na minha vida, como que é esse processo, enfim. É muita coisa, eu vou parar por aqui, porque esse testemunho pode ser super longo, mas só para vocês terem uma ideia, né, de quando a gente vai pensando na nossa história de vida, nessa linha temporal, dos momentos que a gente vivenciou com Deus, que a gente pode escrever isso, elaborar, compartilhar isso com as pessoas, em conversas, e, enfim, jogo para vocês agora, para a gente terminar, para vocês me falarem o que vocês acham dessa ideia de testemunho pessoal, se isso faz sentido, se vocês entenderam essa passagem da mulher samaritana e de Paulo, se isso é possível, se isso é estranho. Então me digam aí.
Acho que vocês cansaram da minha história. Foi linda essa história, Carol. Estou aqui meditando nela. Muito bacana. Mas faz sentido, Márcia, isso de testemunho? Você acha que você conseguiria escrever, de repente, isso? Eu vou tentar. Quando você falou que é um exercício, eu pensei de me passar esse dever de casa. Eu pensei de repente, convidar alguém para na próxima falar o seu. Assim, tentar falar um pouquinho do que seria, né? Se a pessoa perguntasse, nossa, mas por que Jesus é tão importante na sua vida, né? Qual a diferença dele estar ou não na sua vida? Né? Como isso é visível para as pessoas. Engraçado, Carol, eu tenho uma diferença grande de vocês. Eu acho que a diferença total que Jesus faz na minha vida é que, primeiro, que ele me dá consolo, ele me dá esperança, ele me acolhe nos meus momentos, nas minhas tribulações, vamos dizer assim. Mas, engraçado, eu não penso na salvação como vocês pensam. Eu acho que agora ele já está sendo tão bom na minha vida. E se eu puder levar esse aqui agora para as outras pessoas, já vai ser tão bom. Eu não penso... Será que é errado? Eu acho que eu não entrei muito ainda nessa vibe de salvação, sabe? Eu acho que vai ser muito bom eu encontrar com todas as pessoas, com todos vocês, no reino dos céus, depois que eu morrer. Mas, de fato, isso não faz essa grande diferença na minha vida. A grande diferença é o aqui e agora. Mas isso é um ponto muito importante, Márcia, porque a gente não precisa compartilhar exatamente isso do nosso testemunho pessoal, até porque para algumas pessoas, para a maior parte de nós aqui, eu acho, as pessoas não vão nem saber dizer, então, a partir desse momento, tá, eu fui salvo, eu me converti, não é assim, né? Mas se a gente conseguir, justamente como você falou, compartilhar essas histórias, desses agoras, né, da nossa vida, e como isso nos transformou, a gente pode também falar de salvação, falar de conversão, falar de momento crucial, de momento X, mas se você conta sobre esses momentos de consolo, isso pode ajudar muitas pessoas, contar como é, né, como Jesus te consola, como a palavra de Deus te consola, enfim. Mais alguém? Pastor, queria saber o que você acha disso, porque a gente conversou superficialmente. Não, eu estou gostando de ouvir vocês, de ouvir, né? E eu não acho assim, sabe, que eu tenho que sempre dizer alguma coisa também. Eu tenho essa tendência a falar, mas gosto de absorver, né? Eu acho que também não sou muito especialista no testemunho pessoal, né? Mas eu acredito muito em conversar com as pessoas e partir de pergunta, né? Partir de onde a pessoa está, né? Sim. E falar também de acordo com as perguntas que a pessoa tem, de repente, porque se a gente pergunta para ela as coisas, para ela contar a história dela, ela pode perguntar para a gente, né? A história da gente, né? Eu me identifico com o que você falou de se conhecer assim, né? Onde Deus tem sido importante, tem trabalhado na minha vida, quais são as histórias que eu tenho particulares, né? Quais são as histórias que eu tenho, né? Sim. Bom, acho que por minha parte, sim, hoje seria até aqui. Na semana que vem a gente vai ver justamente o que seria essas boas novas, assim, de uma forma mais direta, em palavras mesmo, seria que muitas pessoas falam, o plano de salvação e tal. Porque também, por mais que a gente ache que demora para a gente chegar nessa parte, ou que são poucas pessoas, quando chega esse momento, é importante a gente saber, assim, minimamente como explicar, né? Será que quando chega lá, nossa, eu vou saber explicar assim, mais ou menos, né? Ou será que é muito difícil para mim?
Então, na semana que vem, a gente vai ver justamente uma forma, né, de fazer isso de uma maneira bem prática. Mas hoje, então, a gente falou sobre a interação, sobre essa importância das perguntas, dessa escuta, dessa disposição total para o outro ser humano, para aprender com ele também, enfim, agregar valor à nossa vida, à vida dele. E quem sabe a gente consegue, através dessas conversas, também compartilhar nossa história com Jesus e compartilhar mais detalhes ainda da palavra de Deus, das boas novas. Carol? Sim. Eu chamei a atenção dos meus filhos aqui, que estavam fazendo um barulho aqui no quarto, e aí eu acabei não concluindo. Tem um texto, um versículo bíblico que acho que se encaixa com a tua aula de hoje. Você trouxe a mulher samaritana, muito bom. Eu lembrei especialmente nessa questão de quando a gente for falar a nossa história, né, ou a gente for falar a relevância de Deus na nossa vida. A Márcia também falou sobre isso. E tem uma história que Jesus cura, eu não estou lembrando bem agora qual foi das curas de Jesus, mas é uma criança, se eu não me engano, é uma criança. E os pais dessa criança são meio perseguidos, meio constrangidos pelas autoridades. Quase que eles estão forçando os pais a negarem, né, o acontecido, né, porque aquilo ali ia trazer mais fama ainda para Jesus, né? Então, as autoridades que não estavam acreditando em Jesus também não queriam que outros acreditassem em Jesus. E aí queriam que aquela família explicasse melhor as condições do milagre, os porquês, os paraquês, né? Dessem muitos detalhes. Se eu não me engano, eles dizem assim, em algum momento: olha, explicar muito a gente não sabe. O que eu sei é de uma coisa: eu era cego, o nosso filho era cego e agora ele está vendo. Eu sei de uma coisa: eu sei que eu tinha um filho cego em casa. Não era brinquedo, não era mentira, não era, né? E agora eu tô vendo, né? Então, assim, eu posso falar para algumas pessoas algumas coisas que eu sei, algumas cegueiras que eu tinha e ainda tenho, mas bem menos do que antes. Eu posso, ninguém é muito forte isso. Eu tinha um filho cego e não tenho mais esse filho cego. E eu sei quem eu era. Eu não vou dizer antes de Jesus, porque eu tive Jesus desde os meus, de acordo com a minha fé, desde os meus 20 dias de vida. Mas, assim, eu sei o que era conviver com os meus pontos cegos antes de Jesus estar trabalhando na minha vida e me fortalecendo, entendeu? E eu sei o que Jesus está fazendo. Não vou dizer nem fez, mas está fazendo. Exato. Os meus pontos cegos. Se alguém quiser uma explicação, olha, eu não sei se eu sei dar, mas assim, eu consigo olhar para a pessoa e dizer: olha, eu sei onde eu estava. E eu sei onde eu estou hoje. E eu mal posso esperar para me conhecer daqui a pouco, onde eu vou estar mais ali na frente. Porque esse Deus continua trabalhando em mim. Então, assim, isso assim, contra fatos, não há argumentos, tipo assim, sabe? Não é que eu tenho uma vida perfeita para apresentar, não é isso, gente. Mas assim, eu tinha coisa muito pior para apresentar, né? Eu tinha coisa muito pior me machucando e me fazendo machucar outras pessoas. Então, assim, eu provei
em Jesus e no Espírito Santo. A diferença que é você ter uma boca que amaldiçoa e mata os outros para ter uma boca que, de vez em quando, até pode amaldiçoar, mas assim, geralmente bendiz e faz as pessoas viverem. E eu sei a diferença disso, e eu sei quem é o autor disso. Então, assim, é isso, né? Eu sei que o meu filho era cego e ele está enxergando agora, gente. E explicar, a gente vai ter que explicar isso meio que junto. Vou buscar as explicações. Agora, eu sei a diferença que foi. Eu acho que o testemunho pessoal passa por isso. A gente ter clareza de onde Deus nos tocou e está tocando, né? Que sempre lembrando, né? Não é linear, não é uma coisa superficial. Não é teologia da glória. Não é superficial, não sabe, não é, né? Não é bem dramático, é bem existencial, é bem altos e baixos, mas assim, mesmo sendo assim, é bom experimentar Deus na minha fraqueza, mas estou falando demais aqui, até me repetindo, mas assim, acho que passa um pouco por isso, assim, sabe? Eu ter essa clareza, né? Do que Deus está fazendo na minha vida e está disposto a contar isso, né? Exato. E é muito legal mesmo, pessoal, se vocês quiserem fazer esse exercício de registrar isso de alguma forma, alguns pedaços dessa história, vocês vão ver como que é interessante, assim, tem coisas que a gente não imagina que vão surgir para a gente escrever, para a gente elaborar esse testemunho, para a gente pensar em possibilidades. Fala, nossa, olha só, meu testemunho, ele é muito bom para eu conversar com essa pessoa, com essa. Então, essa aqui talvez não se encaixe tão bem, né? Então, a gente vai observando, assim, que pedaços da nossa história são muito legais para a gente ter no dia a dia com as pessoas, né? Então, é isso, bem isso que o pastor falou. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Bom, então é isso, gente. Se alguém quiser na semana que vem aí, trazer um pouquinho, um pedaço aí de alguma história sua, de algum testemunho de vida, sua história com Jesus, seria muito legal. Vou deixar aí no ar. Mas é isso, acho que a gente pode então encerrar. Obrigada aí a todo mundo que veio, espero que tenha sido bom. A gente se vê na semana que vem. Foi ótimo, gente, como tem sido sempre todas as aulas. Muito obrigada. Valeu, gente. Valeu, gente. Boa noite. Durmam bem. Obrigada. Vocês também. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.